Bem-vindos ao nosso webinário sobre CARF no segundo semestre, expectativas e teses do escritório Schneider Pugliese. Hoje, a equipe de Brasília e a equipe de São Paulo vão falar um pouco sobre as expectativas para esse segundo semestre no CARF. O CARF que, como todos, com toda essa dinâmica de pandemia, também sofreu algumas mudanças. O escritório resolveu juntar a todos os profissionais atuantes no CARF, tanto em São Paulo quanto Brasília, para discutir um pouco, para apresentar um pouco essas mudanças, apresentar um pouco as consequências das mudanças, ou seja, demonstrar a nova dinâmica do CARF nesse sentido, e apresentar também uma expectativa em termos de julgamento para o segundo semestre. Uma série de teses aí que durante a pandemia acabaram sendo pouco analisados ou não sendo analisados, teses importantes. A nossa ideia é que no segundo bloco, hoje, da apresentação, a gente apresente para vocês um pouco também da expectativa do nosso escritório com relação ao segundo semestre, especificamente com os assuntos que serão, o que nós estimamos que serão julgados. Então, hoje teremos aí, nesse primeiro bloco, a apresentação da nova estrutura, nova dinâmica, e no segundo bloco, as teses. Gostaria também de aproveitar o momento para apresentar a nossa equipe de Brasília, hoje representada aqui pelo Breno Vieira e pela Sara Oliveira, e o escritório de São Paulo, representado pelo Cássio Stockfish, Diogo de Andrade e eu, Felipe Schneider. Muito bem-vindos e espero que vocês gostem. Muito bom dia a todos e todas. Né? Como o Felipe disse, a gente vai fazer uma exposição do CARF. Começo falando um pouco mais sobre o órgão, sobre a instituição. Eu que tive a honra de pertencer, né, ao CARF durante 2 mandatos, tanto na primeira quanto na terceira sessão. Para mim foi uma experiência extremamente engrandecedora, algo que realmente abre muito nossa cabeça, né, para os temas tributários, né? E o que é o CARF, né? É um órgão colegiado, paritário, né? Ele integra a estrutura do Ministério da Economia e ele funciona como a segunda instância, né, enfim, das decisões a respeito dos processos administrativos fiscais, né? Na primeira instância, a gente tem lá na DRJ, né, o contribuinte é autuado, ele entra com sua defesa, dentro do contraditório e ampla defesa, é julgado em primeira instância pela DRJ, né? E se ele continua inconformado com a decisão que lhe foi imposta, ele segue em recurso voluntário para o CARF, né? E a estrutura é dividida em 3 sessões que são separadas pelas matérias tributárias, né? A primeira sessão cuida de RPJ e CSLL, a segunda de IRPF e contribuições previdenciárias, e a terceira, PIS, COFINS, IPI e tributos residuais, né? A gente tem câmaras superiores, né, em cada uma dessas sessões, e também as turmas ordinárias. Tá? Recentemente, eu acho que há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, criaram-se também as turmas extraordinárias, né, e que funcionam como uma espécie de juizado especial dentro do CARF, né? Os conselheiros suplentes ficam lá e também acabam por julgar os casos de mais corriqueiros, digamos assim. Foi uma maneira bastante inteligente que a administração adotou para dar vazão, né, aos casos, principalmente aqueles casos de menor valor, sabe? Então, nota-se que o CARF, em sua história como um todo, né, é um órgão quase que centenário, né? A história dele se confunde quase que com a democracia brasileira, né? Então, ele remonta desde 1927, salvo engano. Se a gente for pegar o acervo, pelo menos a última apresentação que eu ouvi dos colegas lá de dentro, a gente está falando de quase 880 bilhões em litígio, né? Então, assim, é uma instituição extremamente importante para a administração fiscal e para que o contribuinte, como eu disse antes, exerça, né, seu contraditório, sua ampla defesa, e, com isso, prestigiando a democracia dentro do processo administrativo fiscal.
Bom, agora as mudanças, né, mais importantes aí do CARF, eu acho que o Cássio, né, Cássio? Exato. Pegando aqui o gancho do Breno, né? Enfim, a gente já atua há muitos anos no órgão e a gente pôde notar o grau de mudança que houve agora recentemente na pandemia e nos meses mais recentes, né? Diversas mudanças ocorreram no órgão que, sem dúvida, impactaram o dia a dia dos contribuintes, dos patronos, das empresas, né, que atuam lá no órgão. Eu acho que a primeira mudança que vale a pena destacar aqui é a greve da Receita Federal. Em dezembro do ano passado, o órgão entrou em greve. Como a gente sabe, houve aí uma promessa do governo federal de aumento para as polícias, e a Receita Federal, os auditores, pleitearam também que esse aumento fosse concedido para eles, e não só isso, também a própria regulamentação do bônus de performance é um pleito da categoria, né, dos sindicatos dos fiscais, Sindifisco, Unafisco. Então, o que a gente viu foi a Receita entrando em greve, o que impactou não só o CARF, mas também o próprio funcionamento da Receita Federal. A gente viu aí as fiscalizações praticamente inexistentes, ou se existentes, aí indo muito, muito devagar. Algumas decisões de DRJ, que é a primeira instância administrativa, foram proferidas, mas pontualmente, alguns despachos decisórios eletrônicos foram proferidos, mas assim, nada comparado ao que costuma ser autos de infração e grandes processos realmente não foram instaurados aí nesses primeiros meses do ano. Essa é uma percepção que nós no escritório temos, e outros colegas no mercado, as empresas que a gente conversa no dia a dia. Realmente a atividade fiscal diminuiu muito no nosso país, em termos no nível federal, nesses meses, e sem dúvida muitos desses auditores fiscais que atuam no CARF também pararam de realizar os julgamentos. Então, o que aconteceu nesse primeiro semestre? Os casos eram pautados e uma semana depois saiu uma portaria tirando os casos de pauta. Então, com exceção de alguns julgamentos da primeira turma da Câmara Superior ou algo muito pontual em virtude de liminar, o órgão, o CARF, basicamente não fez julgamentos no primeiro semestre. Então, qual que é a consequência disso, né? O estoque de processos aumentou, a dívida tributária que o CARF administra aumentou. Nos últimos anos, a tendência era de queda, né? O órgão estava super acelerado, diminuindo o número de processos, diminuindo o volume de dinheiro de dívidas tributárias que está parado lá no órgão. E aí, em virtude dessa pausa, a gente viu isso aumentar. O Breno falou em 880 bilhões, eu vi recentemente também uma estatística falando em 1 trilhão já, que já bateu em 1 trilhão em virtude da pausa nos julgamentos que a gente viu. Então, e o que a gente vê é o seguinte: esses autos de infração, os débitos correm pela Selic, a atualização deles, e a gente vê o patamar de juros atuais, que é super elevado. Então, realmente existe um prejuízo para o contribuinte, que esse débito fica lá parado, sendo corrigido pela Selic, que está super alta. Então, é um prejuízo para todo mundo, tanto para o contribuinte que sofre com isso, quanto para o erário, que vê esses processos parados e dinheiro que podia entrar no caixa do governo que acaba não entrando. Então, isso é algo bastante significativo. A greve, de fato, ainda não terminou. A gente tem escutado e conversado com pessoas. Existe uma expectativa de que haja um término em breve da greve, mas de prático mesmo ainda não se terminou, né? Uma outra mudança super relevante que aconteceu no âmbito do CARF foi a troca da presidência, né? A doutora Adriana Rego, que era a antiga presidente, saiu e entrou no lugar dela o doutor Carlos Henrique, que é o novo presidente, que tem se mostrado super ativo, né, nos julgamentos, em alguns julgamentos que ele já participou da primeira turma da Câmara Superior, e também nas falas dele de modernizar o órgão, de acelerar os julgamentos. A Sara vai falar um pouquinho mais disso mais adiante, sobre essa questão de como vai funcionar agora no segundo semestre, que foram declarações que o novo presidente fez. E esse novo presidente também ele deu sinalização já nesses poucos 2 meses que ele está na presidência, de que ele vai participar de algumas turmas de julgamento na Câmara Superior e de fato ele tem entendimento diferente do que vinha prevalecendo. Então, a gente também vai falar um pouco mais disso adiante, mas é uma mudança bastante relevante, no sentido de que
ele já sinalizou essa mudança de alguns dos entendimentos vigentes. A gente também viu a alteração na composição de turmas da Câmara Superior. A gente teve a saída, para citar um exemplo, do Dr. Caio Quintela na primeira turma, com a entrada do Dr. Gustavo. A gente teve também na terceira turma da Câmara Superior agora o ingresso da doutora Lisiane, Dr. Rosaldo. Peço perdão se eu estiver esquecendo alguém, mas então, como a gente vai ver, isso pode impactar no julgamento de teses importantes para o contribuinte. Uma outra, vamos chamar assim de bomba que aconteceu no CARF foi, sem dúvida nenhuma, durante a pandemia, a extinção do voto de qualidade e a instauração do desempate pró-contribuinte, né? Esse era um pleito antigo aí da sociedade, dos contribuintes. Houve a mudança legislativa. Então, aquele voto de Minerva, o voto de qualidade dado pelo presidente, que é um membro do fisco, se foi extinta e passou-se houve a previsão de que o empate ele é decidido favoravelmente ao contribuinte. Infelizmente, houve a edição da portaria do Ministério da Economia, número 260, que ela restringiu e muito o alcance dessa inovação legislativa, né? Eles fizeram lá uma interpretação, vamos dizer, restritiva do novo dispositivo do artigo 9º do decreto 70235, no sentido de que só seria aplicável esse dispositivo para lançamentos de ofício, ou seja, autos de infração. Então, quando a gente tem perdecompes, exclusão de simples, e quaisquer outros procedimentos fiscais julgados no CARF que não auto de infração, ainda existiria o voto de qualidade. Diversos contribuintes até ingressaram em juízo para contestar isso. A gente tem notícia aí de algumas liminares que foram concedidas para afastar essa indevida restrição que foi feita pelas autoridades fiscais, uma interpretação estreita aí desse dispositivo. No nosso entender, o dispositivo o dispositivo legal introduzido no 70235 é muito claro que deveria valer para qualquer caso julgado pelo CARF. Então, de todo modo, alguns autos de infração foram sim julgados já sem o voto de qualidade, e a gente testemunhou, em virtude disso, a mudança de entendimentos importantes, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante no segundo bloco, quando a gente for falar das teses. E é claro que é super importante dizer que essa questão do voto de qualidade foi levada para o Supremo, né? E a gente teve o Supremo respeitou a vontade do Legislativo, que quando mudou essa regra, então caiu por terra qualquer tentativa de se declarar a inconstitucionalidade da mudança dessa regra do voto de qualidade. Então, a nossa expectativa é que, na volta agora dos trabalhos do CARF, que a gente veja, sim, uma aplicação em alto grau e de maneira muito relevante dessa nova regra de julgamento, do desempate favorável ao contribuinte. A gente viu também algo bastante relevante, que foi a extensão da competência da segunda e da terceira turma da Câmara Superior para julgar casos da primeira turma, né? A administração do órgão, do CARF, apontou que a primeira turma estava sobrecarregada, e aí diversos casos de competência da primeira turma foram ser julgados na segunda e na terceira turma da Câmara Superior, o que impactou alguns dos entendimentos, que, por exemplo, na primeira turma era favorável ao contribuinte, na terceira turma não era favorável. Só para citar algum aqui, a gente tem o caso da desmutualização, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, e também a concomitância de multa pelo não recolhimento de estimativa com multa de ofício. Também foi um entendimento que tinha um desfecho na primeira turma e passou a ter outro na terceira turma. E, por fim, outra mudança relevante ao longo da pandemia foi a questão do julgamento virtual, que foi introduzido, que, no nosso entender, ele funcionou bem, sem dúvida que até a entrada da greve, né, ele vinha funcionando bem. É claro que ele acaba restringindo
uma parte do rito processual, aquele momento em que o advogado, quando a gente conversa com o conselheiro lá no CARF, faz a sustentação oral presencial. Para casos, né, mais detalhados, casos mais complexos, é super importante, a gente sempre está lá no órgão, conversando com o conselheiro, despachando, mostrando as provas. Muitos desses processos fiscais, a gente sabe, tem milhares e milhares de páginas, então é importante que o advogado esteja lá presencialmente para mostrar para os julgadores onde que, por exemplo, tem um documento fundamental que precisa ser analisado. Agora, a Sara vai falar também um pouquinho mais disso, de como vai funcionar. A gente vai ver que vai ter um sistema híbrido, que a gente vai ter sim o presencial e também o virtual, que vem, como eu falei, vem funcionando bem, e também caiu o limite de julgamento de valor, né, conforme o valor. Durante a pandemia, a gente tinha limitação nos valores dos processos que podiam ser julgados. Agora, especula-se que isso era em virtude de se aguardar que o Supremo definisse se ia valer o voto de qualidade ou não, né? Não se tem certeza sobre isso, mas muito falou-se sobre isso, né? Agora que o Supremo manteve a nova regra, enfim, derrubaram o limite de julgamento dos processos, e então a gente vai poder ter qualquer valor sendo julgado de maneira virtual, e evidentemente que o contribuinte vai poder, se quiser, pedir o julgamento presencial. Eu acho que essas são as mudanças mais relevantes. Eu acho que a gente vai tratar um pouquinho também da composição, né, das turmas. Cássio, antes de passar para a Sara, só uma breve... Claro, por favor. Uma breve colocação, né? Enfim, você mencionou as sustentações orais, né? Distribuição de memoriais e tudo, e algo assim que eu via como conselheiro também, que funciona, é uma qualidade excepcional da corte, né? Do CARF, é justamente esse diálogo com a advocacia, né? E como que é efetivo, como que funciona essa distribuição de memoriais. Os conselheiros, em regra, veem com muito bons olhos as exposições, as sustentações orais, inclusive contam com PowerPoint, né? Enfim, é um diálogo bem franco, bem aberto, né? Junto com os patronos e os procuradores da Fazenda Nacional também. Então, ali, enfim, quem ainda não conseguiu ir ainda ao julgamento lá no CARF, eu realmente recomendo, porque é uma experiência única, né? E nota-se o elevadíssimo grau técnico, né, de todos que atuam lá, né? Dos conselheiros, dos servidores e dos patronos, né? Então, isso daí que você mencionou, acabei esquecendo de falar na oportunidade anterior, mas é algo que é realmente extremamente relevante. Tá? Bom dia, pessoal. Vamos passar agora para uma análise da composição das turmas da Câmara Superior. Fazendo um breve histórico aqui, as turmas da Câmara Superior, elas são compostas sempre pelo presidente do CARF e vice-presidente do CARF, e, além dos presidentes, eles são compostos também pelos presidentes e vice-presidentes das câmaras ordinárias, das câmaras baixas, referentes a cada sessão. Então, os presidentes das câmaras da primeira sessão, eles vão compor a primeira turma da Câmara Superior, os presidentes das câmaras da segunda sessão vão compor a segunda turma, e da terceira sessão vão compor a terceira turma da Câmara Superior. Como citado pelo CARF, a gente teve uma recente alteração na presidência do CARF e na vice-presidência, com a entrada do Carlos Henrique de Oliveira como presidente e da Ana Cecília Lustosa como vice-presidente. Essa alteração, além das mudanças estruturais que o Carlos vem propondo, que o Carlos vem indicando que vão ser feitas, acabam também trazendo uma possibilidade na alteração de jurisprudência das turmas da Câmara Superior. Porque, como eu disse, eles vão compor todas as turmas da Câmara Superior, então a gente acaba tendo uma mudança automática de composição dessas turmas e, consequentemente, uma possibilidade de mudança de jurisprudência, de entendimento de algumas matérias que vão passar a ser analisadas por esses novos conselheiros. A primeira turma da Câmara Superior é a única turma que vem funcionando durante o ano, todo o ano de 2022, porque, como citado pelo Cássio, a gente está ainda com greve na Receita Federal desde dezembro de 2021, então as turmas das câmaras baixas não estão funcionando nenhuma, a segunda turma da Câmara Superior também não está funcionando,
E a primeira turma da Câmara Superior sempre funcionou, e a terceira turma da Câmara Superior funcionou apenas até março. Então, atualmente, no mês de abril, maio, junho, julho, a gente só teve funcionamento da primeira turma da Câmara Superior. Então, é a turma que a gente consegue ter uma maior previsão de como vai ser o entendimento do Carlos, que a gente vai tratar na parte de teses, a gente consegue ter uma melhor previsão de jurisprudência, de como vão ser feitos esses julgamentos. A turma também passou por diversas alterações de composição nesse período, inclusive com a entrada do Guilherme Adolfo recentemente. Esse conselheiro ele já foi conselheiro do CARF anteriormente, agora volta para compor a primeira turma da Câmara Superior. No geral, essa turma é uma turma que é bastante técnica, combativa, então os conselheiros eles trazem os argumentos, colocam na mesa, debatem bastante o tema, não apenas trazem um voto lido. Há bastante debate, então a gente considera uma turma bastante combativa, uma turma bastante técnica, o que acaba gerando várias decisões ponderadas. Não é uma turma que tem uma posição extremamente fiscalista, é uma turma mais ponderada, porém a gente vem vendo alterações de jurisprudência justamente por conta dessas alterações de composição. Recentemente o Quintela saiu, a gente teve a entrada do Gustavo Guimarães como conselheiro do contribuinte, o que gerou algumas mudanças de jurisprudência também, de algumas teses que a gente vai tratar mais à frente. Todos os conselheiros nessa turma, mesmo novos, eles são de experiência do CARF, trabalharam por muitos anos no CARF, então já entendem a dinâmica do conselho, então não teve um grande problema nessa questão de alteração de composição em relação ao funcionamento do CARF. A segunda turma, vocês podem ver que ela está composta por 8 conselheiros, ao invés de 10, como a primeira turma, justamente porque a Ana Cecília, ela é já da segunda sessão, embora seja vice-presidente, ela já vem da segunda sessão, então ela já seria integrante da segunda turma da Câmara Superior, independente de ser vice-presidente. E, além disso, a gente está com um cargo vago de representante da Fazenda na turma, o que acaba fazendo com que essa composição esteja com 8 conselheiros atualmente. A gente também passou por mudanças substanciais na composição, principalmente com a saída da presidente da turma, que era a Maria Helena. A gente não teve um julgamento ainda com essa nova composição, como eu disse, a segunda turma não teve nenhuma sessão de julgamento no ano de 2022, então não conseguimos ter ainda uma previsão de como vai ser essa alteração de entendimento. O presidente Carlos Henrique de Oliveira trabalhou no CARF anteriormente, foi conselheiro do CARF anteriormente, na segunda sessão, mas como presidente de turma ordinária, Câmara Baixa, então a gente já consegue verificar alguns entendimentos deles de matérias recorrentes, embora possa haver mudança de entendimento por parte dele. O conselheiro Eduardo Newman também é novo no CARF, então não temos ainda uma posição em grande parte das matérias. Os conselheiros dessa turma também são bastante técnicos, porém menos combativos do que da primeira turma da Câmara Superior. A gente identifica que tem menos debate nas discussões dos temas. Essa turma ela tem uma jurisprudência, de certa forma, consolidada, o que algumas vezes dificulta a entrada do argumento do advogado ou a consideração das defesas dos contribuintes. Então, é uma turma que a gente já tem uma certa previsibilidade de jurisprudência, mas que muitas vezes é um pouco difícil da gente trazer nosso ponto de vista, da gente conseguir, como advogado, explicar as teses com uma outra visão. Por fim, a terceira turma da Câmara Superior teve a turma que eu considero que teve maior alteração de composição, principalmente entre os conselheiros da Fazenda. Da última sessão que aconteceu em março, apenas o conselheiro Jorge Almiro estava presente, os demais conselheiros da PGFN todos foram alterados na composição. Então, isso indica que a chance de ter uma alteração de jurisprudência é enorme. Provavelmente, a partir desse mês que a gente vai voltar a ter julgamentos da terceira turma da Câmara Superior, vai ser um ótimo momento para os contribuintes colocarem as suas posições, colocarem as defesas e conseguirem alterar as teses que estão sendo votadas de forma desfavorável. É um terreno muito fértil para debate nesse momento na terceira turma da Câmara Superior. A turma também é muito técnica, os conselheiros normalmente trazem votos muito bem fundamentados. É uma turma extremamente aberta para despacho, materiais diferentes, visuais, para apresentação, sempre disponibilizam agenda para audiência. Então, é uma turma que a gente consegue ter bastante amplitude no trabalho dos patronos, é uma turma que a gente gosta de trabalhar bastante.
Aqui a gente trouxe uma previsão do funcionamento do CARF nesse desse segundo semestre de 2022. É importante destacar desde o início que não é nada oficial, não sai uma portaria ou alguma publicação oficial de que será desta forma o calendário, mas com informações de bastidores, de corredor, a gente consegue fazer essa previsão de como vai ser o CARF, o funcionamento do CARF nos próximos meses. Agora, em agosto, nessa semana, a gente teve julgamento presencial da primeira turma da Câmara Superior, não tivemos nenhum julgamento da Câmara Baixa. Em agosto, vamos continuar, provavelmente, sem nenhum julgamento da Câmara Baixa, inclusive, já saiu a portaria hoje, cancelando os julgamentos das turmas ordinárias da semana que vem. Mas semana que vem vamos ter a turma da Câmara Superior, não foi cancelado os julgamentos da terceira turma da Câmara Superior, que vão ocorrer de forma virtual. Na próxima semana, última semana de agosto, também vamos ter o funcionamento da segunda turma da Câmara Superior, acontecendo de forma presencial. A expectativa é que não seja cancelado, que realmente aconteça esses julgamentos. Em setembro, ao que tudo indica, vamos ter todas as turmas, tanto de Câmara Baixa como de Câmara Superior. Todas as sessões de julgamentos devem ocorrer de forma presencial. Inclusive, a primeira turma da Câmara Superior, ao que tudo indica, vai acontecer em São Paulo. Provavelmente muitos de vocês viram aí notícias no Jota, no Valor, de que o presidente tinha essa intenção de trazer algumas sessões de julgamento para São Paulo. Aparentemente, isso vai se concretizar em setembro, com uma sessão, vamos dizer assim, teste da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Ainda não se sabe se as turmas ordinárias da mesma semana vão ficar em Brasília ou se vão para São Paulo, ainda está tendo essa questão logística para ser avaliada. Em outubro, nada de Câmara Baixa, em outubro e novembro vamos voltar provavelmente não vai ter julgamento de turmas ordinárias, só Câmara Superior, provavelmente das 3 turmas da Câmara Superior, tudo de forma virtual. Em dezembro, voltamos ao antigo CARF pré-pandêmico de tudo presencial, tudo em Brasília. Ao que tudo indica, vamos ter turmas ordinárias, Câmara Baixa, todas as turmas, turmas da Câmara Superior, todas as turmas e tudo presencial em Brasília. Vamos passar agora para a segunda parte do nosso webinar, que é as principais teses e os principais julgamentos que aconteceram em 2021 e 2022 e nossas expectativas para o segundo semestre. Começando aqui, então, nosso segundo bloco, e acho que é importante dizer também que quem quiser enviar perguntas pelo YouTube, pode enviar as perguntas. Ao final da apresentação aqui das principais discussões, a gente vai ler essas perguntas e tentar responder aí na medida em que o tempo permitir. Uma primeira tese que é super relevante para os contribuintes, e a gente viu uma mudança aí bastante impactante, e que a nossa previsão é que assim permaneça, é a discussão da aplicação ou não da trava de 30% na compensação de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL, na hipótese de extinção por incorporação. Isso a gente sabe que é um pleito antigo dos contribuintes. Durante muitos anos, no próprio CARF, entendia-se que, quando se tratava do momento de extinção por incorporação, não havia de se aplicar a trava de 30%, pois, do contrário, a gente estaria tributando o patrimônio da empresa, pois ela tinha pago antes imposto de renda, mesmo tendo incorrido em prejuízo. A trava de 30% tem como premissa a continuidade da entidade, para garantir um recolhimento para o governo, mas uma vez que se cai por terra esse pressuposto da continuidade, você aplicar a trava implica, sem dúvida nenhuma, em tributar o patrimônio do contribuinte. Então, durante muito tempo, esse tema era julgado favoravelmente. Aí a gente teve aquele caso emblemático, Bung, na Câmara Superior, em que essa jurisprudência foi revertida em desfavor do contribuinte, até muito com base numa decisão do Supremo, em que o Supremo avaliou a constitucionalidade da trava de 30% em si, e aí num obter dictum foi afirmado lá que a compensação de prejuízo fiscal seria um benefício fiscal, então ele pode ser interpretado de maneira restritiva, de maneira estreita. Então o CARF acabou alterando essa jurisprudência. E o que a gente testemunhou no final do ano passado foi a primeira turma da Câmara Superior, que julga os casos de imposto de renda, SSLL, mudar esse entendimento com base no desempate pró-contribuinte. Então, a gente teve um empate lá na turma. Antes, isso
pelo voto de qualidade, implicava em vitória do fisco. Com essa mudança, a vitória passou a ser do contribuinte. E agora, mais recentemente, a gente viu que o nosso novo presidente, o Carlos Henrique, ele acompanhou o entendimento dos contribuintes, então já não passou nem a ser mais pela regra de desempate. A gente passou a ter aí um 5-3 em favor do contribuinte, então isso nos traz a expectativa de que, para esse próximo semestre, enfim, pelo menos por um bom tempo, que esse seja o entendimento que prevalece no âmbito da Câmara Superior, o que sem dúvida é bastante positivo. A gente sabe que ainda tem muitos autos de infração aí para serem julgados sobre esse assunto, então, sem dúvida nenhuma, é algo que a gente entende como bastante positivo. Aqui, a gente tem também a discussão no CARF, e a gente viu uma evolução super importante na questão dos limites da coisa julgada, né? Especialmente quando a gente fala de CSLL, que é um tributo que, lá atrás, diversos contribuintes tiveram coisa julgada decretando a inconstitucionalidade desse tributo, e essa legislação foi sendo alterada ao longo do tempo, não de forma substancial, ou de forma material, substancial, mas de maneira, vamos dizer, formal. E aí instaurou-se essa discussão, puxa, quem tem trânsito em julgado continua protegido, ou, em virtude dessas mudanças, o fisco pode autuar e pode exigir o tributo, não há mais de se respeitar a coisa julgada, uma vez que teria havido a alteração legislativa, ou se seria necessário a rescisão, né, uma ação rescisória com relação à coisa julgada. E isso era um tema que tinha entendimento desfavorável ao contribuinte, ou seja, chancelando as autuações do fisco, confirmando as autuações. E também, no final do ano passado, a gente viu essa mudança no desempate para o contribuinte, em que eles interpretaram uma decisão lá do STJ, nesse RESP aqui que a gente menciona, no sentido de que prevalece sim a coisa julgada nessas hipóteses de nova legislação, mas que não altera a materialidade ou a essência do tributo. Inclusive, acho que o Breno vai compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência com esse tema no STF, né, Breno? Você tem liderado aí algumas iniciativas do nosso escritório no STF, onde esse tema vai ser apreciado. Isso mesmo, Cássio. O Schneider Pugliese, né, a gente tem sido bem ativo, bem atuante, né, no STF, nesse caso aí. São 2 REs, né, que, se a gente for, acho que, começar a falar deles aqui, eu acho que demanda aí uns 2, 3 webinars só falar deles, né? Então, assim, mas sendo bem resumido, né, eles tratam dos limites da coisa julgada em matéria tributária, especialmente aquelas de trato sucessivo, né? Em resumo, uma relativização da coisa julgada, né? Contam com diversos amigos curiae, até mesmo o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E o julgamento, como você disse, ainda está em curso, não teve o resultado ainda definido, tá? Um RE tem como Barroso o relator e o outro o Fachin, né? Já dando início ao julgamento, né? A gente tem que 4 ministros, né, inaugurando pelo ministro Gilmar Mendes, deram provimento ao recurso da União, né, atestando assim a relativização da coisa julgada, né? Ele foi acompanhado pelo Barroso, pelo Fachin e pela ministra Rosa Weber, né? E quais são os impactos que a gente teria desse julgamento, né? Enfim, as teses fixadas, elas serão aplicadas a todos os processos que possuem essas relações continuadas, né? Então, de modo que uma possível relativização da coisa julgada seria extremamente abrangente, né? E aí o outro reflexo seria assim, poxa, então qual que seria a possibilidade de cessação automática dessas decisões, né? Haveria uma afronta ao CPC, né? Se houver essa mudança do Estado de Direito, o juiz deverá rejulgar o caso, né? E como fica também a segurança jurídica em razão dessa quebra automática da coisa julgada, né? É um tema bastante instigante, como disse, nós aqui em Brasília estamos acompanhando bastante de perto qualquer tipo de movimentação nesse processo. Obviamente daremos
a mais ampla publicidade. Ele ainda está com vistas ao ministro Alexandre de Moraes, né, e sem previsão de ser recolocado em pauta, porém, tão logo seja, o Chinari Pugliese vai dar ampla publicidade do assunto. Bom, o próximo caso que a gente trouxe aqui para discussão são as discussões envolvendo o ágil, né? E o que esperar do ágil para o segundo semestre? E o que esperar do ágil para os próximos julgamentos no CARF? Então, primeiro, o que a gente destaca, né? A gente destaca da multa qualificada, tá? Que um grande volume aí das autuações elas são realizadas com multa gravada de 150%, e a gente percebe uma tendência. Nos últimos julgados, e aí a gente colocou na apresentação 2 julgados proferidos já em 2022, eles afastaram a questão da multa qualificada, principalmente em casos envolvendo empresas veículo. Então, a grande ou a imensa maioria dos casos, né, das operações de aquisição e que dão origem ao ágio depois do evento societário, elas são realizadas por meio de empresas veículos, né? Muitas autuações são realizadas com a multa gravada, né, por entender que houve fraude nesses casos, que houve a intenção aí de um planejamento tributário ilícito, né, por utilização dessa empresa veículo, e eram autuados com multa de 150%. Mas a gente espera aí, né, nessa tendência aí já demonstrada nesses julgamentos de 2022, que o CARF vá na linha de, enfim, independentemente de entrar no mérito ou não, da manutenção da empresa veículo, mas que pelo menos a multa qualificada seja afastada nesses casos. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem aí para o segundo semestre. Tá? E um outro ponto também que a gente trouxe à discussão é a questão da dedutibilidade da base de cálculo da CS. Tá? A gente tem um julgado muito interessante em 2021, né, de relatoria do conselheiro Caio Quintela, que afastou os requisitos, né, previstos para o imposto de renda para aproveitamento do ágio para a CSL, ou seja, assim, ó, na verdade, né, como a legislação impõe os requisitos apenas para o imposto de renda, para a CL a gente não precisa, para a CS a gente não precisaria observar como evento societário, a gente não precisaria observar o limite de uns 60 avos, etc. Tá? Então, esse seria um julgamento bastante vantajoso, né, para os contribuintes, um posicionamento bastante interessante do Caio Quintela, que provavelmente vai ser alterado em razão da substituição, né? Como já foi falado aqui, o Caio ele deixou o CARF e entrou o conselheiro Gustavo Fonseca, né? E qual que é o reflexo disso? Em 2022, a gente já tem notícia de um julgamento, tá? Que foi mantida a tributação da CSL nesse sentido, ou seja, a gente já percebe, em razão dessa mudança na composição da turma, né, essa mudança de entendimento, ou seja, as regras aplicáveis ao imposto de renda, elas são válidas também para a CS ou não? Tá? Então, isso daí a gente já percebe uma mudança de posicionamento, o acórdão ainda não foi publicado, né? A gente colocou até aqui na apresentação o número do processo administrativo, vamos acompanhar a publicação do acórdão para ver em que termos vai vir, né? Mas isso é uma coisa que a gente já espera aí para o segundo semestre, próximos julgamentos, essa mudança do ágio com relação à CS. Tá? Mas basicamente isso, se a gente consegue fazer algum tipo de previsão do ágio, são essas duas aí, ou seja, a gente tem uma mudança aí, né? Uma desqualificação da multa qualificada e uma mudança com relação à CS. Um outro ponto que a gente entendeu por bem comentar aqui com vocês é a discussão do pagamento retroativo do juros sobre capital próprio, que é um tema bastante existe muito contencioso dos contribuintes e o fisco no que tange a possibilidade de pagamento do JCP de forma retroativa. O que isso significa? Que, em verdade, a lei, a 9249, ela traz uma série de requisitos da forma de apuração do JCP para garantir a dedutibilidade dele, né, traz as contas de patrimônio líquido sobre as quais precisa ser calculado, o limite, enfim, uma série de critérios para apuração do valor,
Então, os contribuintes, historicamente, pleitearam, puxa, se num determinado ano eu não fiz o pagamento, eu posso, dali a 2, 3 anos, um tempo depois, examinar aquele ano passado, ver a competência, conforme o regime de competência, ver os critérios de cálculo, como que estava o patrimônio líquido e os limites, e fazer um pagamento no ano corrente, com base num cálculo, nos termos da lei, de um período anterior. E o fisco não aceita essa interpretação e diz que o JCP precisa ser calculado e pago naquele próprio ano, conforme o patrimônio líquido e o limite que existe naquele ano. Você não pode olhar para exercícios anteriores e fazer o pagamento no exercício corrente. Então, esse é um tema que, depois de muita discussão nas câmaras baixas, a Câmara Superior havia firmado um entendimento em desfavor dos contribuintes, né, vedando essa possibilidade, e aí a gente viu também no final do ano passado, pelo desempate pró-contribuinte, a alteração desse entendimento, permitindo, sim, a dedutibilidade do pagamento retroativo, até trazendo um alinhamento com o que está prevalecendo no Poder Judiciário, onde isso tem sido aceito. Então, a nossa expectativa agora é que mais casos desse tema, tem muitos casos desses no CARF, é que mais casos desses sejam julgados e que se mantenha o desempate pró-contribuinte, ou mesmo pelos posicionamentos que o novo presidente, o Dr. Carlos Henrique, já sinalizou. Não podemos ter certeza, mas é bem possível que a gente tenha até um 5-3, eventualmente, ou a tendência, a nossa percepção é que essa jurisprudência deve permanecer firme. Agora, o próximo tema que a gente vai tratar é sobre o planejamento tributário. Recentemente, teve uma decisão da primeira turma da Câmara Superior, agora em maio de 2022, que considerou um planejamento tributário que foi analisado ilícito. No caso concreto, o auto de infração ele tinha sido lavrado por uma suposta omissão de receita, na medida em que as receitas registradas pela empresa controlada, na visão do fisco, deveriam ser da controladora. Segundo a autuação, o planejamento tributário teria sido realizado exclusivamente para a economia de tributo, na contraposição da tributação no lucro presumido pelo lucro real. A Câmara Superior manteve o lançamento, entendendo que o serviço, efetivamente, ele tinha sido prestado pela empresa autuada, que era a empresa controladora, e para isso ela utilizou 2 critérios. Afirmou que a empresa controlada ela não possuía estrutura organizacional, que é aquele critério que é sempre utilizado de que não tem funcionário, estrutura física, bastante utilizado esse argumento pelo fisco e por alguns conselheiros representantes da PGFN. E o segundo ponto utilizado foi a ausência de vinculação entre as receitas e as despesas da prestação de serviço. O que a Câmara Superior entendeu? A empresa controladora, ela incorria nas despesas da prestação de serviço e efetivamente prestaria esse serviço, enquanto a receita era registrada na empresa controlada. Ela entendeu que isso seria um planejamento tributário ilícito e manteve a autuação. O segundo caso que a gente traz aqui é um acórdão da terceira turma da Câmara Superior, que foi julgado no final de 2021. Esse acórdão ele é muito interessante porque ele trata sobre a auto-aplicabilidade do parágrafo único do artigo 116. Nesse caso, analisado pela terceira turma da Câmara Superior, a autuação fiscal ela foi feita com base exclusivamente nesse dispositivo. Essa autuação ela foi cancelada desde a DRJ, o cancelamento da autuação foi mantido na Câmara Baixa e também na Câmara Superior. O argumento utilizado pelo CARF para cancelar esse auto de infração foi de que não havia uma fundamentação, uma comprovação de simulação de operação enganosa para atingir fim econômico dissimulado ou escondido. Além disso, afirmou que o parágrafo único do artigo 116 do CTN, ele possui uma eficácia limitada, então ele não é auto-aplicável. Ele depende de uma regulamentação por lei ordinária, que até hoje não foi feita. Fazendo um link com a STF, esse ano foi julgada a ADI 2446, que foi inclusive objeto de um webinar aqui do escritório, em que ficou afirmada essa necessidade de regulamentação do parágrafo único do artigo 116 do CTN, na linha do que já havia sido decidido pelo CARF,
E também deixou claro que não há uma proibição normativa do planejamento tributário, que o planejamento tributário não tem qualquer limitação legal para ser feito, desde que não aconteça nada ilícito na operação, que não seja uma operação enganosa, simulada, e para que a autuação seja válida, o fisco tem que comprovar essas ilicitudes. Então, o planejamento tributário, na visão do STF, é regular e não há limitação legal em relação a isso. Nossa expectativa é, inclusive, que com o presidente que vem sinalizando que as decisões dos tribunais superiores vão ser cada vez mais aplicadas e consideradas, ainda que não tenha repetitivo ou repercussão geral, é que essa linha de entendimento do STF seja utilizada para fundamentar os acordos do CARF, os julgamentos do CARF que tratem de planejamento tributário. Bom, falar um pouquinho, né, da legislação CFC, né, de lucros auferidos por controlada no exterior e os acordos de bitributação. Tá? O que a gente tem aí? Tá? Essa matéria, ou seja, se a legislação CFC brasileira, e aí a gente está falando mais na vigência da MP 2158 do que da 12973, tá? Se o acordo de bitributação, ele impede ou não, né, a captura anual e automática dos lucros auferidos pela controlada estrangeira. Tá? Sem sombra de dúvidas, essa é uma discussão, né, uma das discussões que foi mais beneficiada com o fim do voto de qualidade, né, porque, assim, qual que era um pouco do ambiente no CARF, né? Tinha-se um empate entre conselheiros do fisco e contribuinte, pelo voto de qualidade, os contribuintes acabavam perdendo. Né? Com o fim do voto de qualidade, o que aconteceu? Essa foi uma matéria que passou a ter tido sucesso pelos contribuintes, ou seja, o CARF começou a ter julgados favoráveis em que o 74 da 2158 não poderia, né, capturar de forma anual e automática os lucros auferidos pela controlada estrangeira. Tá? E o que a gente tem uma tendência? Então, assim, com o fim do voto de qualidade, essa já foi uma tendência, ou seja, mas ainda a gente tem aquela questão se o voto de qualidade fica, se ele vai ser alterado, vai vir uma legislação e vai alterar isso daí. Tá? Mas o que a gente tem agora? Com a mudança, né, da composição da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, agora com o novo presidente, o Dr. Carlos Oliveira, o que a gente tem? A gente já tem um julgado, tá? Que foi dado ganho de causa para os contribuintes, mas não pelo voto de qualidade, sim por maioria. Tá? É bem verdade que foi discutida uma particularidade pelo critério de se evitar a dupla tributação presente no acordo, né, julgado no momento, mas o que a gente tem, em virtude dessa mudança da composição, tá, a gente pode vir a ter aí um ganho de causa para os contribuintes agora por maioria e não em razão da extinção do voto de qualidade. Então, isso é um ponto super importante, tá? São teses muito caras ao contribuinte no sentido de importância, é uma discussão jurídica muito relevante para essas empresas, as multinacionais, tanto brasileiras, as multinacionais que têm e utilizam dessa estrutura de acordo de bitributação para barrar a aplicabilidade da legislação CFC brasileira. Né? Então, a gente espera que essa discussão continue, mas agora talvez de uma forma mais favorável ainda aos contribuintes. Vamos acompanhar de perto isso daí. Né? E uma perspectiva também são os julgamentos agora com base da 12973. A gente teve uma mudança aí de legislação, então mudou um pouco a perspectiva se tributa o lucro da controlada estrangeira ou se tributa o lucro da controladora. Tá? Então a gente tem uma perspectiva aí que esse racional também possa ser aplicado enfim, agora pelas autuações realizadas no âmbito da 12973, mas a perspectiva aí é que, ao menos, né, a gente continue com uma visão mais pró-contribuinte dessa discussão. Aqui a gente trouxe para vocês, e até aproveitando um pouco o gancho aí do Diogo, no que diz respeito ao fim do voto de qualidade. O fim do voto de qualidade, como o Diogo bem colocou, com relação às incertezas que a gente vai ter agora daqui para frente, ou enfim, como é que vai ficar essa questão, o fim do voto de qualidade, ele trouxe evidentes benefícios para duas discussões. A primeira discussão é a discussão relacionada ao hiring bônus, e a outra
discussão também que acabou se aproveitando do fim do voto de qualidade, que eu vou apresentar na sequência, é a discussão relacionada ao PLR, né? O hiring bônus, a gente teve aí na segunda turma da Câmara Superior, a gente teve aí uma discussão acerca do hiring bônus, onde houve um empate. No caso, houve uma discussão muito clara no que diz respeito à natureza remuneratória ou não do hiring bônus pago a um empregado que ele estava sendo admitido na empresa e aí pagou-se de forma totalmente de forma única, né, um valor pela entrada dele, pela admissão dele. Houve aí uma discussão, no caso relacionado, nesse caso, houve uma discussão sobre efetivamente a periodicidade de pagamento, se tinha periodicidade ou não tinha periodicidade, se o pagamento era único, não era único, né, por consequência, e, evidentemente, discutiu-se, a discussão ela gerou muito em torno da questão relacionada à natureza remuneratória ou não desse pagamento. Esse caso ele foi decidido favoravelmente aos contribuintes por meio do desempate, né, pró-contribuinte, com o final do voto de qualidade, até porque o entendimento no caso foi de que, por parte dos contribuintes, de que o pagamento único, né, no momento da admissão daquele empregado, ele não poderia ser caracterizado, ele não conteria elementos de contraprestação por contraprestação por serviços prestados, por atividade laboral. Então, nesse caso, houve essa discussão em torno do hiring bônus, houve um empate e, com o fim do voto de qualidade, como o Diogo já colocou na apresentação anterior, na discussão anterior, esse assunto acabou sendo julgado favoravelmente aos contribuintes. Tá? Não precisa voltar aqui, não, o slide, só para colocar. O hiring bônus é uma discussão que a gente enxerga, e eu acho que é importante colocar aqui, a gente enxerga, na verdade, tanto o hiring bônus quanto o PLR, como o Cássio até colocou, né, existia aí como o Cássio e a Sara colocaram, existia aí uma leitura, uma interpretação do mercado no sentido de que os casos não estavam sendo votados em função da discussão do fim do voto de qualidade. A partir do momento que o voto de qualidade, o fim do voto de qualidade, ele se firmou, né, inclusive com a discussão judicial em torno da sua legalidade ou não, alguns casos começaram a ser retomados, a votação começou a ser retomada, né? PLR é a mesma coisa. PLR teve uma discussão aí, os julgados, né, os casos de PLR, eles ficaram durante muito tempo parados, né, por N razões, né, e não se via muito a discussão sendo abordada. Para quem acompanha esse assunto, a gente viu aí a transação especificamente com relação à PLR, tentou-se aí atrair o mercado a desistir de algumas discussões. A transação ela foi, na visão de uns, de muito sucesso, na visão de outros ela acabou não gerando o efeito que se pretendia, até pelas condições determinadas pela própria transação. E, portanto, considerando que a transação ela não conseguiu eliminar a discussão em torno desse contencioso, desse estoque de contencioso que ficou parado no CARF, a gente percebe agora que esses temas eles estão surgindo novamente. A gente trouxe aqui dois casos importantes, né, casos que foram julgados no que diz respeito à discussão, ela gerou em torno do momento da formalização dos acordos, né, então foram dois casos muito interessantes. O primeiro caso, onde onde a empresa, ela na verdade, ela sofreu uma reestruturação societária com a transferência de alguns empregados para a nova sociedade e estabeleceu nessa reorganização societária a continuidade daquele plano de PLR que já existia na sociedade anterior, onde os empregados estavam alocados.
né? Houve uma discussão com relação à possibilidade ou não de ter o acordo firmado em outubro, né? E o que ficou muito claro na decisão foi que a empresa que tinha passado por uma reestruturação, ela, na verdade, ela já tinha exatamente o mesmo plano da nova entidade naquele ano, no ano de 2004, e, de novo, eles repetiram o plano para 2005. Então, o argumento foi, olha, na verdade, o empregado, as metas, todos os balizadores, eles permaneceram os mesmos, ainda que seja uma nova empresa. Esse caso foi um caso decidido com desempate pró-contribuinte, né? E o outro caso é um caso também sobre o momento da assinatura do acordo, ou seja, discutiu-se se o acordo deveria ser assinado antes ou depois, ou durante o período efetivamente, o período base no qual se apurava o benefício. Aqui vale só mencionar que a Câmara Superior ela já tem entendimento desfavorável com relação a esses assuntos, tá? Então a gente coloca aqui as duas decisões, final 272 e a 029, e é importante pontuar também que o atual presidente Carlos Henrique, ele já proferiu votos desfavoráveis em Câmara Baixa relacionados à PLR. Foram votos muito direcionados com relação à formalidade dos planos, então foram analisados os requisitos dos planos, e houve também o presidente ele publicou um artigo analisando as decisões da segunda turma da Câmara Superior. Então, essa discussão de PLR, ela hoje deve subir, né? Mas hoje dificilmente a gente consegue definir para que lado que ela pende. O escritório, como o Breno já colocou, o escritório está acompanhando muito de perto essas discussões e quaisquer novidades com relação a esse assunto, né, a gente vai noticiar, porque a gente sabe que é um assunto de grande importância para as empresas. Só complementando, eu acho que vale a pena falar sobre esse assunto do PLR, vai ser muito interessante acompanhar como que o CARF vai interpretar a regra nova da 10.101, que trata exatamente do momento em que, quando que se considera que o acordo foi assinado tempestivamente, né? A nova lei de 2020, não foi editada no meio da pandemia, traz a previsão de que 90 dias antes do pagamento final já caracteriza como esse é o requisito necessário. Se isso vai valer só dali para os planos firmados a partir da entrada em vigor da regra, ou se vai se entender que é uma norma interpretativa que pode ser aplicada para casos autuações já feitas. Isso é uma expectativa que a gente tem aí de ver isso sendo apreciado. Já continuando aqui também, pessoal, outra tese bastante importante aí para as empresas, que a gente costuma trabalhar bastante, é o pagamento, né, a atribuição de stock options, as opções de ações para os empregados, né? Geralmente aí as empresas firmam esses planos com os empregados de maior patente, de cargo mais elevado, e o fisco entende que esses planos de stock options, eles equivalem a salário, uma remuneração pelo trabalho, e que, portanto, deve compor o salário de contribuição, deve haver a exigência das contribuições previdenciárias, imposto de renda retido na fonte, como qualquer outro pagamento de remuneração. Já os contribuintes entendem que é um contrato mercantil, que envolve risco, onerosidade, ele não é obrigatório, é voluntário. Então, esse é um embate que vem sendo travado já há um bom tempo. Quando a gente olha esses casos no tribunal, no TST, por exemplo, já tem um entendimento razoavelmente firme aí de que o stock option é um contrato mercantil e que não se confunde com contraprestação pelo trabalho. No CARF, a gente tem maioria das decisões, inclusive da Câmara Superior, desfavorável, né? E muitos pelo voto de qualidade. Ou seja, assim,
Óbvio que eles analisam ali no CARF muito no caso a caso de cada plano de stock option, as características específicas, mas a gente vê que tem mesmo processos em que existe uma clara onerosidade, um claro risco para o funcionário, né, para o empregado que exerce uma opção de ação, mesmo assim, eles têm compreendido que é sim remuneração. Esse é um tema que a gente está com uma expectativa muito grande agora para o segundo semestre, tem muitos casos desses no CARF, e o desempate, a nova regra de desempate contribuinte pode virar essa tese. Então, esse é um assunto que a gente está acompanhando lá no CARF, enfim, de olho na pauta para ver quando isso for entrar para acompanhar o tema. Autuações muito elevadas, tanto na ponta da empresa, quanto na ponta do imposto de renda da pessoa física. Então, esse é mais um tema de interesse. Passando agora para o crédito de PIS/COFINS não cumulativo, conceito de insumo. Esse é um tema que sempre foi debatido pelo CARF, desde o Conselho dos Contribuintes, e vai continuar sendo debatido, ao que tudo indica. O conceito de insumo, ele foi definido pela STJ, no revestivo do IAMB, do caso IAMB, onde ficou definido que o insumo é todo bem e serviço essencial e ou relevante para a atividade da empresa, para o objeto social da empresa. Um dos temas que é bastante polêmico no CARF em relação a isso é a aquisição de insumos do frete de bens tributados à alíquota zero. A posição restritiva da Receita Federal de algumas decisões do CARF é de que, quando o bem não gera crédito, o bem transportado não gera crédito, o frete também não poderia gerar crédito. Então, faz uma vinculação entre o frete e o bem que está sendo adquirido. Então, o insumo tributado à alíquota zero, quando contrata um frete para aquisição desse insumo, o frete não geraria crédito. A posição do STJ foi de que todo bem e serviço relevante para a atividade da empresa deve ser considerado insumo. Portanto, o frete ele deve ser encarado como um insumo por si só, um insumo independente do bem transportado. Sendo o frete onerado pelas contribuições, não há justificativa para o crédito ser negado ao contribuinte. A alteração significativa da terceira turma da Câmara Superior, que eu citei anteriormente, principalmente em relação aos conselheiros da PG, representantes da Fazenda, pode trazer uma alteração nesse cenário, já que a terceira turma, nas últimas sessões, decidiu de forma desfavorável ao contribuinte, entendendo que o frete não gera crédito quando o bem transportado não é tributado, ou possui alíquota zero. Outro tema também que é bastante polêmico no CARF em relação ao frete, é o frete entre estabelecimentos de produto acabado. Atualmente, a jurisprudência da Câmara Superior estava com empate, então, quando os processos eram decorrentes de auto de infração, o contribuinte ganhava pelo desempate pró-contribuinte, e quando o processo era decorrente de perder comp, o contribuinte perdia em razão do voto de qualidade. O entendimento favorável ao contribuinte é que o crédito ele pode ser fundamentado tanto no inciso 2 como insumo, já que, por questões logísticas, o Brasil é um país enorme, o transporte de produtos acabado, ele indiscutivelmente é essencial e relevante para a atividade das empresas, para que as empresas consigam atingir o seu objeto social, e também pelo inciso 9º do artigo 3º, que fala sobre o frete nas operações de venda. Há uma interpretação de que a operação de venda tem que ter uma leitura ampla, então, toda essa questão logística de distribuição dos produtos para venda no país, ou de transporte até os centros de distribuições, deve sim gerar crédito pelo inciso 9 do artigo 3º também. Já a posição restritiva, que não concede o crédito de frete de produtos acabados entre estabelecimentos, vincula o crédito ao processo produtivo. Esse entendimento ele foi ultrapassado pela STJ, como eu disse, era um conceito de insumo aplicado pelo CARF anteriormente, de que o bem e o serviço é essencial para o processo produtivo que poderia gerar crédito. Isso não é mais verdade hoje em dia, após o julgamento do STJ, já que o bem e serviço tem que ser essencial e relevante para a atividade da empresa, e não mais apenas para o processo produtivo. Outra discussão bastante presente no CARF é a possibilidade de empresas comerciais aproveitarem crédito sobre insumos.
A Receita Federal e algumas decisões do CARF possuem um entendimento restritivo de que apenas empresas com atividade industrial ou prestadoras de serviços poderiam se creditar de PIS/COFINS não cumulativo com base no inciso 2, em razão do inciso citar produção de bens e prestação de serviços. Esse entendimento, na nossa visão, ele foi afastado pelo STJ, na medida em que ele decidiu que não tem que ter vinculação com o processo produtivo, aquele item para poder ser considerado insumo, mas sim com a atividade ou objeto social da empresa, deixando de haver qualquer limitação para aproveitamento de crédito como insumo pelas empresas comerciais. A gente espera que esse debate chegue mais na Câmara Superior, não é um tema que foi muito debatido pela Câmara Superior, ainda temos casos esporádicos nas câmaras baixas, então a gente espera que essa discussão comece a chegar na Câmara Superior e que a gente consiga ter uma decisão favorável, considerando também essa alteração de composição. Por fim, outra tese que tem bastante discussão, que é aplicável tanto para empresas comerciais quanto para empresas industriais, é a possibilidade de apuração de crédito sobre embalagens. Recentemente, antes de suspender as sessões por conta da greve, a terceira turma da Câmara Superior, ela proferiu uma decisão em que ela reconhece a possibilidade de apuração de crédito de PIS/COFINS sobre as embalagens primárias, que são as embalagens utilizadas para garantir a integridade do produto. Então, vamos usar aqui como exemplo um perfume, aquela embalagem pequenininha, aquela caixa que vem no perfume para garantir que o vidro não quebre, para garantir que o produto chegue inteiro na mão do consumidor, eles dão um crédito. A embalagem de transporte, que nesse caso, podemos fazer uma analogia com a caixa grande de papelão, que a gente coloca várias caixinhas de perfume, não poderia gerar crédito, porque é utilizada após o processo produtivo. Novamente, CARF vinculando o conceito de insumo ao processo produtivo e deixando de aplicar o repetitivo do STJ, que fala que o item tem que ser essencial e relevante para a atividade da empresa. Então, a gente teve essa decisão que, na nossa visão, acertou ao permitir a possibilidade de crédito da embalagem primária, da integridade do produto, e errou ao não permitir o crédito na embalagem de transporte, que é essa embalagem maior de acondicionamento. Com relação ao crédito extemporâneo, né? Uma das maiores dúvidas dos contribuintes enquanto apurar créditos, principalmente depois do repetitivo do STJ, no caso AMB, né? Consiste no que, olha, ou eu reabro, né, os últimos 5 anos e retifico todas as obrigações acessórias, ou não, lanço tudo agora de forma extemporânea, sem a necessidade de retificar nada. Depois de um período com jurisprudência bastante favorável aos contribuintes, né, a gente percebe hoje que uma tendência, uma grande oscilação, tá? A gente tem uma tendência desfavorável em Câmara Baixa, tá? Mas, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, a gente tem duas situações. Tá? Nos casos de auto de infração, em razão da extinção do voto de qualidade, o que a gente tem? A gente tem uma tendência pró-contribuinte, né? Nós tivemos 2 julgamentos esse ano, que, em razão do empate, dá-se ganho de causa aos contribuintes, mas, por outro lado, a gente tem a aplicação do voto de qualidade nos casos de compensação, né? Então, por se tratar de crédito extemporâneo, em grande parte, esses créditos são utilizados para compensação, a gente tem aí um desafio pela frente, né, no convencimento aí de pelo menos um dos conselheiros da Fazenda, tá? Então, essa é a tendência hoje em dia, uma grande oscilação, tá? Com preponderância de ganho de causa para os contribuintes nos casos de auto de infração, mas perda nos casos da DECOMP. Obviamente, o escritório está sempre analisando aí a possibilidade de mandado de segurança no caso de aplicação do voto de qualidade para a DECOMP, tá? Isso é levado caso a caso, mas com relação ao crédito extemporâneo, que a gente tem aí o grande batalha, uma grande briga pela frente aí, para defender, né, essa possibilidade, principalmente nos casos de declarações de compensação. E aí, finalmente, até pelo tempo, eu vou correr aqui, e aí, finalmente, um caso que acabou ganhando aí o noticiário, os jornais, as manchetes aí recentemente, é um caso da Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde houve aí a questão do cost sharing, houve a análise do cost sharing. O compartilhamento de despesas é uma questão analisada de forma reiterada no CARF, né?
esse caso, ele acabou chamando atenção pelo fato de afastar a solução de consulta, a solução de divergência 23 da COSIT, que é uma solução que previa a possibilidade de utilização de estrutura específica para compartilhamento de despesas, né? A gente entende que esse é um caso que deve ser, evidentemente, monitorado, ou seja, não o caso em si, mas as consequências decorrentes desse caso. O cost sharing, ele, em função desse caso, a gente entende no escritório que houve uma sinalização com relação à retomada dessas discussões e principalmente a reavaliação desses casos de cost sharing. Então, para esse segundo semestre, a gente entende que o compartilhamento de despesas ele vai estar na pauta novamente. Esse caso aí, com o afastamento, ele ganhou, o afastamento da solução de divergência COSIT acabou ganhando aí as manchetes e chamou muito a atenção das estruturas de empresas ou de grupos multinacionais que se utilizam de estruturas de centro de serviço compartilhado. Enfim, é um caso que está no radar do escritório e está na nossa aposta aí de desdobramentos para o segundo semestre agora de 22. O último caso, pessoal, a gente promete que é o último, já esgotamos aqui o nosso tempo, é a tese da desmutualização das bolsas, né? A gente sabe que grande parte aí dos bancos e corretoras do mercado foram autuados nessa operação de abertura de capital, né, incorporação, depois seguida de abertura de capital das bolsas de valores, e muito se discutiu no que tange a PIS e COFINS, e esse é o foco da nossa análise aqui, até porque o Imposto de Renda e CSLL já se firmou um entendimento desfavorável no CARF, e também no Judiciário é uma discussão que prevalece aí um entendimento desfavorável. Então, a gente fala aqui de PIS e COFINS, os contribuintes não tributaram a venda dessas ações no IPO, dizendo que elas, em verdade, eram meras substitutas dos títulos patrimoniais, então tinham que ser contabilizados da mesma forma que os títulos patrimoniais que estavam no ativo não circulante. Então, na venda do não circulante, a gente não tem a incidência de PIS e COFINS. Tese essa que o fisco nunca concordou. O fisco entende que havia já uma expressa intenção, uma intenção manifestada pela assinatura de alguns documentos de que as ações seriam vendidas e que, portanto, elas deveriam ser contabilizadas no circulante, e aí paga-se normalmente o PIS e COFINS na venda. Na terceira turma da Câmara Superior, a gente viu a jurisprudência se consolidar em desfavor do contribuinte, salvo engano, por 5-3, então quase 5-3, e já na primeira turma da Câmara Superior, ela chegou também a julgar o assunto em PIS/COFINS como reflexo de IRCS. Então, algumas autuações, o fiscal fez o PIS/COFINS como reflexos, então foi julgado na primeira turma e teve o ganho de causa na primeira turma, teve julgamento favorável para alguns contribuintes, né? A gente vê também um aspecto de insegurança jurídica, né? Quem caiu na primeira turma ganhou, quem caiu na terceira turma perdeu. O que na linha do que a Sara já comentou, agora com essa mudança de composição na terceira turma, a gente imagina que a gente pode assistir sim uma mudança de entendimento, especialmente porque a gente identificou já a voto da doutora Lisiane favoravelmente essa tese do PIS/COFINS de desmutualização. Obviamente que a gente não sabe se ela vai manter esse entendimento ou não, mas a gente viu, ela já votou dessa forma. Se ela passar a votar com os contribuintes, a gente pode ter um cenário de 4-4, ou eventualmente 5-5, a gente, se forem julgado, se ela passar a fazer julgamentos com 10 componentes, a gente não sabe, a gente pode assistir um empate e aí ter a regra de desempate em favor do contribuinte. Então, essa discussão da desmutualização está viva ainda e a gente está com muita expectativa para agora, no segundo semestre, ver uma mudança
nessa jurisprudência, até em linha com a maioria das decisões no Poder Judiciário, nos TRFs, é favorável, a maioria é favorável ao contribuinte, então a gente pode ver um alinhamento. Pessoal, então, esse era a última tese que a gente queria trazer a atenção de vocês. Pelo tardar do horário, a gente não vai ter tempo aqui para perguntas, mas óbvio que quem quiser pode nos mandar e-mail, mandar mensagem para o escritório, a gente entra em contato, responde com o maior prazer. A gente agradece muito a audiência de vocês, o prestígio que nos deram aqui pelo YouTube. O escritório está super engajado com o CARF, está também muito disponível para todas as empresas e contribuintes que precisarem, e a gente agradece e ficamos também à disposição. E encerramos por aqui. Um abraço.